O convidado de hoje é diretor, preparador de elenco, diretor da peça Cabeça, um documentário cênico. Felipe Vidal. Seja muito bem-vindo ao Godot Podcast. Eu sou Luana Jordão. E eu sou Carol Gomes. E aí, Felipe, fique à vontade, se apresente. Olá, meninas, obrigado aí pelo convite. Bom, você já falou, né? Eu sou o Felipe, vocês já falaram que eu sou o Felipe Vidal, você falou que eu sou diretor, sou ator, sou dramaturgo, preparador de elenco também, né? Fiquei sabendo que você é tradutor de textos também. Sou tradutor. Descobri isso estudando você pra mim aqui, ó. A gente acaba fazendo de tudo, né? Pra poder fazer as coisas. Produtor, né? Produtor. Eu nem assino como produtor as coisas, mas assim, a gente vai viabilizando tal, as coisas todas. Assim, então, a gente acaba fazendo muita coisa, assim. Mas o que eu boto lá na ficha do hotel, né? Quando vai preencher, assim, profissão, eu boto diretor de teatro. Mas, enfim, às vezes, lá na cabeça eu boto ator, às vezes eu boto... né, preparador de elenco. Tal, Sempre rola essa dúvida, né? Peraí, o que eu sou? Peraí. A gente tem falado muito sobre isso, né? Que, assim, cada vez mais os atores sempre fizeram tudo, né? Então, é difícil a gente se limitar a um título, a uma coisa só, né? Ator, diretor, sim, né? E a gente tem que compreender, nós somos múltiplos mesmo, nós somos... Assim, nascemos com várias habilidades e vários podemos dons. ser... vários dons, podemos ser múltiplos, pois né? Isso é muito bom. Pois é. E as coisas conversam, né? Assim, todas essas profissões aí que vocês falaram, elas conversam, né? Elas têm a ver com dramaturgia, né? com o que interessa, né? O coração da coisa para mim é isso, né? Da dramaturgia, o trabalho de ator, o trabalho com roteiros e tudo isso, assim. E me diz, então, aí um pouquinho como começou tudo isso, onde surgiu aí essa essência das múltiplas funções da sua infância, família, a gente gosta disso, de lá no fundo, Sim. Lá abrir o baú, ver resgatar nas fotinhas. Começar com resgate de fotinho. Tá certo. Bom, a minha família não tem nada a ver com arte, assim, embora tenha sido sempre me dado força, assim, né? Mas, enfim, também é aquela coisa, né? Das famílias que não tem nada a ver com arte, que dão força, mas ficam preocupadas, né? Se você vai ter futuro, vai conseguir viver com isso, não sei o quê, vai fazer um concurso público, né? Essas coisas todas. Tem que ter a segunda opção. Conheço bem essa história. Né? Então. Conhecemos essa história, né? Tipo, muito. É legal até a página 2. Ai, que bonitinho, meu filho tá fazendo uma apresentação de teatro, lindo. Aí quando começa a chegar lá para os 16, 17 anos, filho. Mas é isso mesmo. Isso vai fazer de verdade. Tal. Então, aí eu estudei no Pedro II, né, que é um colégio tradicional aqui do Rio de Janeiro. E, enfim, e lá eu fiz algumas coisas, assim, né? Tinha um show de talento, não sei o que, coisa de teatro e tal, mas eu fiz mesmo vestibular para biologia. Eu comecei fazendo biologia, mas logo, acho que no primeiro período, eu já comecei a me interessar. Fui fazer curso de teatro. Quando eu saí mesmo Mas o Pedro II tinha teatro, assim, tenho um grande amigo que ele é professor de teatro do Pedro II. Talvez... Teve uma companhia de teatro. Talvez agora mais, né? Mas eu sou velho. Não, sou velho. Eu também. Eu também sou. Há muito tempo atrás. Na minha época não tinha exatamente teatro lá em São Cristóvão. Uma unidade, São Cristóvão mesmo. Onde que bom. Não, inclusive tem um teatro incrível lá, lindo. Né? Que na época que eu estudei ainda era um auditório, depois passou por uma reforma e tal. E, enfim, teve isso, mas era aquela coisa, né? O que você vai fazer, né? Aí eu escolhi biologia, já também gostava e tal, mas logo fui para isso, assim. Até porque também, como eu morava em Bom Sucesso, né? Enfim, e não tinha teatro, né? Você não tinha um hábito de ir, eu não ia teatro. Meu vizinho, né? Sou da ilha. Pertinho, né? Pois é, então você sabe bem, assim, por ali não tem nada, assim, eu não tinha hábito de ir, por exemplo, teatro infantil, não era nada disso. Meu contato com dramaturgia era pela televisão, cinema, de vez em quando eu ia no teatro. Comecei no teatro
quando eu era mais adolescente, assim, tarde já, assim, já praticamente adulto, assim. Cinema, tinha aqueles cinemas ali perto da linha do trem, tinha cinemas de rua lá, meu avô me levava. Tinha. Sabe, Sério? Tinha pra Olaria. te falar a minha idade, Tinha entendeu? Ramos, Então, é, aqueles teatros de rua, É. cinemas de rua, eram maravilhosos. Era tipo, era o final de semana, eu já Que marcou esperava. a vida, né? Agora tudo virou igreja. Na Tijuca tinha cinema também, né? Ia Praça das aí na Praça das Pernas. Bom, eu como estudava em São Cristóvão também, então tinha, né? Enfim, né? Locadora de vídeo, né? Filmes a gente sempre viu, né? E aí, agora, teatro não, enfim. Aí, mas uma coisa que me interessava, assim, quando eu era garoto, já que vocês perguntaram do começo, assim, era fazer dublagem, né? Eu era moleque, eu imitava as vozes, professores no colégio, aquela coisa, assim, fazia essas coisas assim. Pessoal, Eu entendo. Você também era dessas? Não, assim? eu sou dessas, eu tenho muita vontade de fazer curso de dublagem, ainda não fiz. Ah, é? Mas todo mundo fala, ai, vai fazer dublagem, porque você imita bem. Eu sou péssima, gente, de Cara, fazer é vozinha. um barato a dublagem. Eu cheguei a fazer um curso, aí, enfim, foi assim, né? Eu fui fazer um curso de dublagem logo quando eu entrei na faculdade de biologia, na época, assim, aí achei mó barato. Era com uma galera incrível, assim, muitos dubladores que... E precisa ser ator pra poder fazer, né? Pois é, e aí eu não era, e aí eu fui ser ator pra Pra ser dublagem. dublador. Só que aí quando eu entrei no teatro, eu nunca mais voltei pra dublagem. Fui picado pelo bichinho ali do teatro, a cachaça do teatro chegou na minha vida e aí eu fiquei no teatro, assim, né? Eu fui fazer faculdade, eu fiz vestibular para direção teatral na UFRJ, enfim, me escrevi um monte de coisa, né? Escrevi na UFRJ, em direção teatral, escrevi na Unirio para interpretação, na época, interpretação, acho que agora é atuação, e me inscrevi na UF de cinema, tá querendo tirar para todo lado. Ah, mas tá tudo ali, né? Tudo ali. E aí eu passei na UFRJ de cara, assim, aí passei bem colocado, acho que em segundo lugar, tal, assim, e eu achei que era um sinal, e eu tinha vontade de estudar na UFRJ, porque eu fazia biologia na UERJ, e eu queria ter ido para a UFRJ, então tinha essa coisa, assim, e gostei dessa história da direção e tal, me interessava já meio que intuitivamente, mesmo sem saber o que era exatamente dirigir teatro, né? Então fui fazer essa faculdade de direção, só que assim, na verdade ia começar no segundo semestre a faculdade. E aí eu falei, vou fazer alguma coisa, né, nesse primeiro semestre já voltada para o lance para poder ir já pra começando. direção mesmo. Para teatro, de modo geral. Sim. Pensava até em atuação. Aí eu vi um anúncio na época no jornal, impresso, no Jornal do Brasil, eu acho que eu li. JB era o jornal, né? Cult, eu já te falei isso em outra no final de semana, né? A revista Programa, né? Era assim, sair tipo no JB era status. JB legal. Pô, eu tive felicidade de ser capa do Caderno B 2 vezes. Olha, caraca! Instagram, porque isso é um TBT maravilhoso. Vou catar pra mandar pra vocês. JB, saudoso JB. E aí eu vi lá um anúncio da Cal, que eu não sabia nem exatamente o que era, assim, conheci um pouco, alguém tinha me falado, tinha um amigo que ia fazer e tal. Aí fui lá, assim, e aí fui atrás da Cal, falei com a minha mãe se ela podia pagar, não era tão caro naquela época, né? Naquela época, as letrinhas embaixo. E aí minha mãe pôde pagar com o salário dela, tá, de auxiliar de enfermagem lá, do Hospital de Bom Sucesso. E aí eu fiz a Cal, assim, entrei na Cal pensando assim, vou fazer um pouquinho, depois eu entro para a faculdade. Só que assim, entrei na Cal, aí fiz amigos no primeiro dia do negócio. Bora montar um grupo. Exatamente, aí já tem uma galera, inclusive, que trabalha comigo até hoje, assim, né? Que é dessa galera que 20 anos, gente. Mais, 30. foi 94, tem 20, né? 28 anos, né? 28 anos. E aí, essa galera trabalha comigo até hoje. Bom, enfim, aí lá na Cal, fiz logo amizade com a galera, já ia ali pro bar ali da esquina. O Sonho Lindo. Que nem era ainda. Tinha Sonho Lindo depois, mas tinha um barzinho, um boteco ali, que agora é onde embaixo do Mama Rosa tem uma coisinha de doce. Sim, assim, Mama Rosa tinha um boteco ali. Não sei se era bem ali, frente. ou se era mais pra lá, assim, numa daquelas lojinhas daquela galeria ali que tem. Enfim, tinha um boteco pé sujo, ele chamava Help.
Adorei o E nome. a gente ia pro Help tomar umas cervejas com amigos, fazendo planos e tal. E aí, beleza, né? Entrei na faculdade no segundo semestre, comecei a cursar, só que a Cal pegando fogo. E a faculdade, eu fui da primeira turma do curso de direção teatral da UFRJ. Aí você fazia os dois ao mesmo tempo, assim, calma. Só que assim, como era a primeira turma, eu acho que eles abriram uma turma, tinham 15 pessoas que se inscreveram e, sei lá, passaram 10 e no final cursaram 8. Então o curso inteiro tinha muito pouca gente. Aí você ia fazer um trabalho de grupo, aí uma pessoa faltava, aí não tinha ator para você dirigir as coisas, sabe? Que você era tudo um pouco ainda incipiente, assim, começando e tal. E a Cal lá pegando fogo. Acabou que eu engrenei na Cal e acabei trancando a faculdade no terceiro período. Fiz o primeiro, depois o segundo, terceiro, enfim. Mas sempre com aquela coisa voltada para dirigir e tal, assim. Então eu cursei a Cal, me formei como ator, me descobri ator lá Que é também, extremamente assim. importante você também passar por esse caminho como ator para você saber falar a linguagem do ator, né, como diretor. Sim, eu sou ator, né? Gosto disso também, Sim. de ser ator também. Mas, sim, como eu disse, né? Eu sou... Eu escrevo lá no hotel, diretor de teatro, assim. A minha pegada, quando tem um projeto, é muito nesse lugar de dirigir, né? É difícil Você costuma atuar, né, nos projetos que você também dirige. ultimamente, assim. Pois é, porque eu comecei quando eu saí da Cal, eu fiz um grupo, né? Uma galera que algumas dessas Da pessoas... Cal mesmo, das pessoas que se pessoal da formaram. Cal, enfim, que trabalha comigo até hoje, assim. E aí, nesse primeiro momento, né, eu também era ator, eu dirigia, atuava, só que era muito confuso, né? Ainda mais que eu não tinha experiência, né? Era tudo... Acabava ficando ou uma coisa ou outra um pouco, né, prejudicada da atenção, né? O ator de teatro é aquele que sabe fazer tudo, né? Botar cenário, faz figurino, luz. Mas é importante ter alguém de fora com esse foco, né? Sim, e quando você não tem certeza. experiência... E né? nem Ou nem grana, e nem parceiros, né? Porque hoje em dia eu consigo fazer isso, de estar em cena nos projetos que eu dirijo, porque eu tenho gente que eu confio, que está de fora. tendo olhar, né? Que é um pouco a extensão do meu olhar ali, ou essa interlocução ali nessa história. Mas eu voltei a fazer isso há pouco tempo. Eu fiquei um tempão sem atuar. Fiquei 9 anos só dirigindo, assim. Esse foi isso. No comecinho, logo que eu saí da Cal, eu comecei a atuar nas coisas que eu dirigia, né? Depois eu desisti, falei, não, vou só dirigir, porque não vai, né? Tem que focar em alguma coisa, vou focar na direção, porque é isso, né? Isso que eu falei, tem essa vontade de fazer projetos, e aí você inventa o projeto e tal. Quando eu penso em alguma coisa, geralmente é para eu dirigir ou para eu viabilizar e tal. E com esse grupo que você juntou da Cal, você começou a montar peças com textos que já existiam, ou você já começou a escrever os seus próprios textos e vocês juntavam e faziam um projeto coletivo, assim, na escrita? Dentro da Cal, a gente fez um pouco esses projetos coletivos, né? Que era meio assim, ainda na onda dos trabalhos de grupo da Cal. Então, a gente chegou a montar algumas coisas com... Eu já assinando direção, eu ainda estava na Cal. Mas quando eu saí da Cal, a primeira peça profissional que eu montei com esse grupo, que na época chamava Tropel, depois virou Tropel Falcatrua, foi O Rei da Vela, que não era montado, ia fazer 30 anos, foi em 97, e O Rei da Vela, a montagem histórica do Zé Celso, foi em 67, aí teria isso, assim, enfim. E eu já tinha tido contato com o Zé Celso, com uma oficina dentro da Cal, tinha feito um curso, a gente foi assistir. Por que não montavam? Por que não... Não sei, eu acho que tinha... Medo. A coisa... exatamente. O pessoal tinha comparativos, porque foi um espetáculo muito aclamado, potente. Zé Celso é uma figura muito forte no meio, então acho que qualquer comparativo gera um medo, né? Exatamente. E aí um moleque responsável de 23 anos achou... vou fazer. Bora quebrar essa barreira. Essa peça aí, montar, tal, porra, o cara vamos lá. que saiu da Cal agora, super experiente. Aí foi isso. Ousado. Assim, uma galera jovem, né, empolgada e responsável. Ousado. Montar O Rei da Vela.
Mas foi muito legal, porque primeiro que a gente teve a benção do próprio Zé, conversou com ele e tal. Maravilha. E teve o Fernando Peixoto, que era um ator do grupo, né, do Oficina da época, né, lá dos anos 60, e depois virou um pesquisador de teatro, um teórico importante pra caramba, né? Ele já faleceu, já tem um tempinho. Mas nessa época ele também foi uma pessoa que encontrou com a gente, teve interlocução, então a gente conversou muito. Foi um bom começo, assim, de meter o pé na porta. De conversar e de trocar e de já trabalhar com o clássico. E é uma peça incrível, né? Assim, foi um aprendizado e tanto, assim. Foi uma doideira, porque a gente também conseguiu uma grana, aí não sabia muito lidar com dinheiro, né? Acabou tendo prejuízo, teve problemas, assim, foi tudo um aprendizado em todas as instâncias, assim, né? De lidar com uma coisa grande, potente, e de lidar com dinheiro, saber da responsabilidade disso. Então foi um aprendizado, foi a primeira coisa que eu montei, assim. Então a gente montou o Rei da Vela e depois... Ficou quanto tempo em cartaz? Não, ficou pouquinho, era um negócio gigante, era isso. Assim, o ruim de grupo teatral é isso, né? Porque eram quantos? Bora a galera toda da Cal. Eu não me lembro, mas eu acho que eram uns 8, 9, sei lá. Eu achei que era mais. Qualquer coisa que saia do 2, que já é difícil reunir, né? Aí, às vezes você tem um processo longo, né? E acaba apresentando pouco, né? Não, e era assim, a gente foi conseguindo, né? Por conta de ser o Rei da Vela, e tinha essa coisa dos 30 anos, e tinha... a gente conseguiu um dinheiro. Na época, o Sesc Rio não investia em teatro, assim. E a gente foi conversar direto com o cara e ele topou. O Sesc Copacabana tinha acabado de inaugurar, tinha pouco tempo de inaugurado, assim, e tal. Então, eles estavam num movimento. A gente sentiu, foi lá e ele deu um dinheiro pra gente, que era um dinheiro bom na época. Poxa, que bom. E a gente, ao invés de pensar nesse dinheiro para fazer uma coisa que a gente pudesse circular, a gente fez um elefante branco, assim, um negócio com um cenário gigante, que não pôde ir para lugar nenhum, porque era depois que acabou aquele dinheiro, a gente não tinha dinheiro para levar para outro lugar, entendeu? Vocês torraram tudo naquela. Torramos tudo naquela... Tipo, queima 2, agora. 3 apresentações. A gente ficou em cartaz, a gente fez a inauguração oficial do Teatro do Sesc em Nova Iguaçu, ficamos em cartaz lá, mas aqui no Rio a gente fez no João Caetano, que também foi muito maneiro, porque foi o lugar onde o Oficina fez, nos anos 60 e tal. Foi histórico então, né? Foi maneiro, mas assim, mas é isso. Fizemos 2 apresentações, sei lá, e depois chafurdamos no prejuízo, assim, aí tal. Mas, enfim, foi... história pra contar, experiência maravilhosa. Aprendizado incrível, assim. Foi isso. Aí depois eu comecei a trabalhar... também com textos previamente escritos, mas eu comecei a me interessar por uma dramaturgia mais contemporânea, e eu tive contato com alguns autores britânicos, por conta de... Tinha um ator, né, que na verdade agora ele nem é mais ator, mas ele era diretor, ator, assim, que é inglês, que é o Dominic Barter. Ele foi meu professor na Cal e depois eu convidei ele para fazer o Americano no Rei da Vela. E aí ele me trouxe um texto, eu tinha ido para Inglaterra, e aí ele trouxe um texto na época da Sarah Kane, que é uma autora bastante importante, né, da dramaturgia contemporânea. E eu fiquei amarradão naquele texto, bem rock and roll, né, punk rock, assim, um negócio... assim, hardcore, assim. O texto era uma adaptação da Fedra. Que é a sua cara, né? Mas não era de música, não. Era rock and roll no sentido de que era, sim. soco na cara, assim. Sim, mas também. Sim, espetáculo. Sim, também. E aí, enfim, fiquei... Porque, assim, o que me interessava também, que eu achava, na época, legal, assim, quer dizer, até hoje, né, mas começou aí, assim, era de pensar num teatro que fosse contemporâneo, que se falasse um pouco com as pessoas da minha idade, ou, né, que vivem no mundo onde eu estou, assim. E então eu sempre acho bacana os clássicos e tenho respeito e gosto muito de montagens de clássicos, mas eu pouco me interessei de montar clássicos e sempre pensava nessas coisas mais contemporâneas, assim, de dramaturgia. E aí sempre me interessei pela escrita dramatúrgica também. E essa coisa de traduzir, né, que você falou. Foi aí que começou a tradução. Aí eu traduzi o texto da Sarah Kane, esse meu amigo falou, aí eu falei, vou traduzir e a gente vai
montar tal. Só que tem a Sarah Kane, né? Ela se suicidou com 28 anos. Caramba. E nessa época, quando, né, hoje em dia ela é um tipo mito na história do teatro Sim. contemporâneo. Mas ela era viva ainda em 99, quando eu recebi esse texto lá desse meu amigo. E ela se matou no meio do processo, assim. Aí eu falei, caraca, que loucura, tal. Aí a gente ficou assim meio, o que vai fazer? E, enfim, aí como ela se matou, no primeiro momento as coisas ficaram confusas, a gente não conseguia ter muito acesso a conseguir os direitos, estava tudo meio confuso, mas eu já tinha começado a traduzir, e aí eu resolvi fazer uma adaptação, assim. Eu peguei o texto dela, porque era um texto em cima da Fedra, né, do mito de Fedra, que o mito da Fedra tem Pode explicar o mito aqui pra gente. Para pessoas ali. É o mito grego da Fedra. A Fedra era casada com Teseu. Teseu, algumas pessoas devem ter ouvido falar, quem minimamente conhece mitologia grega, porque ele era do Minotauro, matou o Minotauro lá no labirinto e tal, assim. E o Teseu tinha um filho que chamava Hipólito, e a Fedra era casada com o Teseu, e o Hipólito é enteado dela, e ela se apaixona pelo enteado. E aí tem essa questão, assim, dessa paixão da Fedra. Agora eu lembrei. Tem toda essa questão aí do incesto. Isso. E aí tem esse texto da Sarah Kane, punk, mas tem os textos, tem um texto do Eurípides, né, que chama Hipólito, e tem um texto do... É Hipólito? Não sei, agora já não. Tem um texto do Sêneca, tem dois textos, não me lembro agora os nomes, mas assim, tem um texto do Sêneca, que é latino, já, né, depois, e o texto grego lá, raiz de tragédia grega, também em cima do mesmo mito. Aí eu peguei esses textos, misturei, fiz umas coisas, porque a Sarah Kane também tinha uma linguagem mais pop, contemporânea, assim, e tal. E fiz uma montagem, assim, completamente na guerrilha, sem dinheiro. Qual o nome? Chamava Fedra @Hipólito. E aí foi qual teatro? Foi num teatro que não existe mais, era um teatro lá em Copacabana que chama Teatro Margarida Rey. Acho que eu sei qual é. Um que fica perto de um estacionamento, meio escondidinho, assim. Era uma casinha, a assim. entrada era meio recuada. Era uma casinha, assim, numa ruazinha pequena. Não me lembro nem exatamente aonde que era, assim, mas... Enfim. Mas foi com o mesmo elenco, então, da sua primeira montagem? Não, era uma outra... Tinha um pessoal, aí tinha uma outra galera, né? Nesse meio tempo teve um pessoal que foi para São Paulo, depois do Rei da Vela, uma parte do meu grupo foi para São Paulo. E aí a gente foi com umas outras pessoas, mas assim, também pessoas da Cal e tal, próximo. E aí montei esse texto lá, que também foi uma experiência bacana, que depois eu revisitei em 2004 num festival, no Rio Cena Contemporânea, na época, um festival que tinha importante. Sim, muito importante. No Rio, assim, a gente fez aí sim foi no Sesc, na arena do Sesc Copacabana, a gente montou de novo. Aí chamava Fedra.zip. Era outra pegada, assim. Mas, enfim, a Sarah Kane foi uma figura importante na minha trajetória, porque aí eu fiquei muito, né, comecei a estudar a dramaturgia dela, depois que ela se matou, ela virou uma figura muito importante porque ela escreveu 5 textos com 28 anos, né, quer dizer, escreveu o primeiro texto, ela tinha 23 anos. Muito nova, né? Aí chamava Blasted, que foi um escândalo. Ela é de uma galera que chama In Your Face Theater, que é o teatro na sua cara, como tipo, socão na cara, né? Então que eles falavam que eles queriam pegar o público não pelo intelecto, mas pelas vísceras, né? Agarrar assim, vocês ficar ali com o teatro. Então tinha muita coisa, tinha uns impactos, umas cenas às vezes violentas, às vezes muito, enfim, impactante de modo geral, assim, para colocar a galera dentro do jogo, assim, né? Mas era sempre muito, tudo muito, né, uma poesia crua, assim, não era nada gratuito,
Tanto é que ela, né, virou uma autora importante até hoje, né? Ela tem 2 peças sobre o amor muito bacanas, e aí uma delas eu montei depois. E que aí sim foi a primeira montagem da Sarah Kane na verdade, tive o privilégio de ser a primeira montagem da Sarah Kane na América Latina, assim, Ah, nossa. oficialmente. Que aí foi o Purificado, que é uma peça que eu montei dela depois, é o Cleansed, em 2001. E Aí você já estava começando a saber mais ou menos a técnica que você iria usar como diretor Começando não, você já tinha uma noção, né, de... a gente você sempre vai aprendendo, né? Mas assim, eu acho que aí foi começando aprimorar, né? na verdade, a focar um pouco no que, né, Traçar uma metodologia, sua própria... nem só uma metodologia, eu acho que minha metodologia ou alguma coisa nesse lugar, talvez um pouco depois, mas assim, começar a ter um foco de trajetória, assim, né? Dessa coisa da dramaturgia mais contemporânea, da conexão com o público de uma maneira que não fosse meramente intelectual, e sim mais sensorial, assim, né? Então, isso sim foi se construindo, assim, um interesse, fui começando a ir para esse lugar. E sim também essa coisa da conexão com a dramaturgia, que nesse primeiro momento eu não escrevia, mas eu traduzia os textos. Então, era uma maneira de botar a mão na massa, na escrita dramatúrgica, experimentar palavras, combinações. E é um desafio muito legal, muito interessante você traduzir, né, um autor ou uma autora que tem uma poética ou uma linguagem, né, uma poética particular, assim, porque você tem que descobrir alguma coisa que seja tão potente quanto, né? Assim, Sim. Né? Nossa, é dificílimo. Que não subverta tudo, né? Você precisa entrar na vibe. Ela né? foi um marco para você, então, assim, para você encontrar o seu caminho estético, vamos dizer assim. Foi porque aí depois eu emburaquei, fiquei muitos anos trabalhando com autores britânicos. Eu montei essas 2 peças dela, depois eu montei outras 2 peças de um autor também, que é dessa galera, dessa geração. Que você traduziu também? Que eu traduzi também, que chamou... Quantos que você traduziu, você sabe dizer? Não sei. Muitos? Acho que uns 10, não sei. Eu traduzi essas 2 da Sarah Kane, aí depois eu montei 2 peças do Anthony Nilsson, que é um autor escocês também, dessa galera do Union Faith Theatre. Uma chamada Sutura, a outra O Mundo Maravilhoso de Dissocia. É isso aqui no Rio também, a gente montou no Sesc Copacabana, Sutura fizemos no E-Futuro. E depois eu traduzi aí, enfim, fiz o Nilson também é um autor bem legal, bem importante, assim, e também trouxe ele para o Brasil, não tinha sido montado ainda, quer dizer, não trouxe ele, aliás, até encontrei com ele, porque ele veio para o Brasil, foi fazer uma coisa em São Paulo, aí me convidaram para mediar uma mesa que ele estava, assim, eu conheci. Maravilha. Eu tô com uma pergunta na minha cabeça aqui, como é que foi isso? Tipo, você traduziu o primeiro texto dela, e aí, como é que você foi ficando conhecido como a pessoa que traduzia os textos britânicos, assim, você era indicado? Ou você lia e aí gostava, procurava saber, não tinha, e você resolvia fazer? Como é que é? Foi tudo pelos meus próprios projetos, assim, nunca ninguém me convidou para traduzir um texto nessa época, assim, né? Mas aí fui ficando conhecido por conta das próprias peças, das repercussões e das matérias em jornais, ou dos lugares que eu frequentava, ia fazendo assim, aí foi... Depois eu fiz o Purificado lá em São Paulo, e aí saiu uma matéria legal, uma crítica bacana, assim, tal. Enfim, foi as coisas... E aí eu fui emburacando nisso. Aí depois, eu traduzi essas peças, aí nesse... Chegou um determinado momento, assim, que eu fiquei com vontade de trabalhar com outro tipo de dramaturgia que não fosse só dessa galera mais próxima, né? Da minha geração, ou... enfim... que tivesse uma... Porque esses textos são, assim, né, muito papum, né? Assim, enfim, a Sarah Kane tem algumas estruturas diferentes e tal, mas é um texto mais
contemporâneo, e eu fiquei com vontade de trabalhar com autores de outra geração, assim, né? De traduzir. E aí eu pensei no Tom Stoppard, que é um autor bem importante também, cara que tinha escrito, ele escreveu, enfim, nos anos 60 escreveu uma peça que chama Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos, depois virou um filme. Do Hamlet, né? Exatamente. Aí ele pega Os dois personagens que- periféricos do Hamlet e faz uma peça sobre eles, assim. E escreveu o Shakespeare Apaixonado, Sim. aquele filme que ganhou o Oscar. O roteiro, né? Gwyneth Paltrow ganhou o Oscar da Fernanda Montenegro. Ninguém lembra isso, não. E aí eu fui atrás de um texto do Tom Stoppard e aí eu montei em 2009 uma peça que chama Rock and Roll, que não tem nada de rock and roll a não ser a trilha sonora do... Né? Ele mesmo, ele escreveu, ele faz uma trilha sonora que a peça começa em 1968, que é onde tem a Primavera de Praga, e vai até 1990, que é a Revolução de Veludo, né? Que é uma coisa da história da Tchecoslováquia. Tá? Mas, porque o Tom Stoppard é tcheco de nascimento, né? Inglês naturalizado. Mas, enfim, a peça fala sobre política e sobre discussões ideológicas ali, e traça um panorama ali entre os anos 60 até os anos 90 e tal, mas é uma peça já escrita, foi escrita em 2006, eu montei em 2009. E aí, enfim, já pulei algumas coisas aí nessa história, mas é porque tem muita coisa. Mas o rock and roll foi muito importante para mim, porque aí eu comecei a trabalhar com uma galera que não era a minha galera só. E já tinha... Todo mundo novo. Nesse espetáculo, desculpa, já tinha música ao vivo? Não? Foi rock and roll. Não, eu não tinha feito... No Rei da Vela, lá a gente tentou botar música ao vivo, mas foi um fiasco, aí a gente acabou tirando. Não, eu tinha fiz uns espetáculos antes ainda com o Tropel, que a gente fez uma coisa que tinha música ao vivo, que chamava Quanto Vale o Show, em 2004, assim, bem underground, assim, mas era bem legal também. Você toca baixo, né? Toco baixo agora no cabeça, né? Porque eu aprendi pra tocar no cabeça. Sério? Eu tocava violão, assim, de violeiro de rodinha de violão, né? Assim. Então já mas não tocava baixo. Já. Nessa época eu tocava violão só. Ah. E aí, enfim, tem um monte de peça que eu fiz aí que são... Que sim, depois desses britânicos também a gente fez algumas peças ainda com a onda do Tropel de dramaturgia, processo colaborativo, assim. Foram peças que tiveram trajetórias curtas, assim, mas foi importante como exercício. De ensaio, assim, os atores levavam ideias e aí apresentavam cenas. Como eu trabalho agora, por exemplo, no Cabeça, que a gente vai chegar lá, mas era isso, assim, provocava alguma coisa, fazia uma provocação, ou alguém trazia uma ideia, trazia uma coisa, a gente ia escrevendo junto, ou provocava alguém a escrever e tal. Depois posso falar um pouco mais disso quando a gente chegar lá no Cabeça. Mas, falando do rock and roll foi legal, você perguntou assim, de outras pessoas. Sim, tinham pessoas que já tinham trabalhado comigo, mas eu comecei a trabalhar com pessoas de outro rolê, assim, de outra geração. E pessoas tipo Otávio Augusto, né? Pessoas que também eram conhecidas da mídia, né? O Otávio Augusto, o Tiago Fragoso, na época a Gisele Frois, né? Que, enfim, não é tão diferente assim a geração, mas né? Um pouco mais velha. Aí tinha Bianca Comparato, tinha um pessoal assim que já estava fazendo coisas mais assim, televisão, né? O Otávio, enfim, que é um monstro sagrado, assim, um ator incrível, aprendi muito com ele, enfim, e arrebentava muito no rock and roll. E aí fiz essa peça e também foi um outro, assim, salto né? Na carreira, assim, outro lugar de enfim, porque aí sim, né, foi um espetáculo que ficou um tempão em cartaz. A gente não viajou muito também, porque também tinha mania de fazer coisas grandes e com cenários grandes e tal. Mas a gente ficou assim, esse jogo do contemporâneo, adoro. Mas era isso, espetáculo
tinha 3 horas de duração e tal, e, enfim, era um peção, né, assim, né, e o Tom Stoppard, aí sim é bem diferente, o Tom Stoppard, a estrutura da dramaturgia dele é de bifes, né, grandes monólogos e tal, e falas, assim, e tal, e o Otávio arrebentava muito, Gisele também, todo o elenco, o Thiago, todo mundo muito bem, assim, e... Enfim, aí teve essa peça, né? Que assim, é contemporâneo, mas é muito quase um teatrão, assim, Entendi. né? E aí mudou um pouco a pegada, assim, da minha carreira. Logo depois eu montei o Sutura de novo. Aí sim foi no Oi Futuro, eu já tinha montado ele no Rio Cena Contemporânea também. A gente tinha feito uma apresentação, assim, quase que um ensaio aberto, assim, mas já pronto, mas era só no festival que a gente tinha feito, aí 2 anos depois fez no Oi Futuro. Então... É importante falar do Oi Futuro, né? Porque é um dos Sim. espaços que abrem para a cena contemporânea, né? Muito importante. Isso foi um marco aqui para o Rio de Janeiro, ter um lugar que a gente sabe que tem, a gente vai ter um nicho ali. Sim, muito importante, muito importante. E muito importante, uma figura que infelizmente nós perdemos ano passado, que era uma figura importante lá no Oi Futuro, que era o Roberto Guimarães, né, curador, assim, que levou muita coisa bacana e que nos deixou jovem ainda, com 50 e poucos anos, assim, precocemente, mas deixou esse legado, né, do Oi Futuro. Não só ele, muita gente importante, né, enfim, construiu ali o Oi Futuro, claro. Mas ele ficou ali, assim, e sim, o Oi Futuro, o Sesc, né, esses lugares que todas essas minhas peças transitaram por ali, né? O Rock and Roll a gente fez num lugar que não existe mais, né? Que é o Teatro Vila Lobos, que pegou fogo, né? Enfim, teatro incrível, né? A gente estreou no Nelson Rodrigues, da Caixa, que também é uma pena que não tem mais edital, e não tem, né? Que é um teatro incrível, um dos melhores palcos do Rio de Janeiro, né? Nossa, maravilhoso esse teatro, maravilhoso. E realmente não é? Pois é, o Nelson Rodrigues é uma pena que ele não esteja ativo, assim, espero que em breve, né, que volte, enfim. Mas aí foi isso, mudou um pouco a pegada da minha carreira, assim, aí depois tem todo, é quase que uma... Antes da peça e depois da peça. E uma outra trajetória também, porque aí também eu me uni a Daniele Ávila Small, né, que, enfim, a gente... foi casado um tempo, assim, mas hoje em dia não somos casados, mas somos parceiros de trabalho e né, sócios e companheiros de companhia. Então, em 2010, aí a gente começou a companhia que é a minha companhia até hoje, que é o Complexo Duplo, que aí tem toda uma outra trajetória que é quase como se fosse assim, o lado, assim, tipo, né, segundo ato da... Mas com toda a pegada que você, de todo o estudo, acho que de uma coisa mais agora concreta ali, pensada para sua companhia. E aí, como que é essa trajetória até chegar no espetáculo que a gente quer falar? Enfim, então, é isso, assim, trazia um pouco essa coisa, dessa visão, dessa pegada contemporânea, dos textos contemporâneos, o interesse pela dramaturgia, a articulação, né, a pesquisa dramatúrgica mesmo que... né, muitos textos diferentes, mas o aprendizado que você vai tendo com aqueles autores, né, que interessavam ali, assim, traduzindo, e como, né, eu não falei muito, não dei muito valor, assim, a esse lugar, mas também fiz esses textos em processo colaborativo, que também foi um exercício importante, aí, levando tudo para esse projeto de companhia, assim, e junto com a Daniele, que estava começando a revista Questão de Crítica também, né? Que é uma revista importantíssima desde 2008, né? Até hoje, aí na cena, né? Que mudou um pouco a pegada da reflexão crítica no Brasil, de modo geral, né? Assim, porque quando apareceu, assim, a crítica era muito tida só como uma crítica jornalística, ou a crítica é bom, é ruim, né? Tinha aquele estigma da Dona Bárbara Eleodora, que era a grande... figura que, enfim... E é mesmo, né? Quer dizer, é uma coisa que... Porque foi um marco, acho que não dá pra não... Sim, falar dela, né? Não falar dela, mas assim, era né? uma coisa... Não, mas tinha essa questão, eu entendi, porque tem essa questão da crítica, do medo, né?
E era só uma coisa de juízo de valor, é bom ou ruim, alguém vai Ela dizer vai que vir no espetáculo hoje. vai ser bom, e aí vai odiar e pronto. E assim, a partir de um determinado momento, assim, por exemplo, a minha carreira toda, eu posso dizer, eu tive bastante contato com a Bárbara, né? Assim, enfim, né? Ainda há um tempo que ela ainda era viva, eu já tinha feito muita coisa. E as coisas ela não tinha conexão, não era do universo dela, enfim, ela escrevia meio qualquer coisa, e isso era muito nocivo, assim, né? Era uma pena, Sim, assim, porque destruía. Assim, porque eu tô rindo, porque assim, tem várias histórias dela. Assim, Numa única apresentação que você vê, você te dá uma crítica baseada só naquilo ali, né? E não é só ela aquilo. saía do meio do espetáculo. Sério? Ela saía, e ela já estava senil no final, assim, e as pessoas não tinham coragem de falar assim, Dona Bárbara, é melhor a senhora parar e tal. Então, assim, eu acho que, com certeza, ela foi uma figura importantíssima para o teatro, as traduções que ela fez de Shakespeare, os livros que ela escreveu e tal. Mas no final da vida, né, nesse período final, assim, tinha uma coisa que não era culpa dela, mas, enfim, ela polarizava essa figura, que era a figura da crítica maligna, não é nem maligna, era assim, a perversa, de que se ela vai dizer, sabe, assim, ela pode acabar com tudo se ela não gostar e não sei o quê. Isso era muito alimentado por muita gente, pela própria classe, pelo jornal. E isso era muito ruim, assim, porque isso acabou afastando muito um público, né, assim, porque só as pessoas estritamente interessadas no teatro, nesse tipo de jogo, que continuavam se interessando pelo... Então, não colaborava para atrair público para o teatro, assim. Mas isso é uma coisa meio que veio lá de fora, né? Essa coisa do crítico. E aí acho que ela lembrei do bonequinho, né? Que você falou. Também. Que ela não sabia, mas do cinema, era o cinema, bonequinho vivo. Era do cinema. Mas o teatro também tinha estrelinha, não sei quantas estrelinhas. Não era um bonequinho. Que dormia, a gente nunca ia. Que levantava e ia embora. Mesmo, a gente acreditava na merda do bonequinho. Mas o bonequinho tinha, assim, várias pessoas que faziam. Fulano de tal, o bonequinho tá dormindo. Fulano de tal, o bonequinho saiu fora. Ainda tinha uma comparação. E aí sim era interessante, entendeu? Sim. Porque não polarizava numa figura essa... Eita, tu batendo toda hora no microfone. Não. De que essa figura era a figura... Enfim. Mas, Dona Bárbara, que Deus a tenha. Enfim, com toda a importância que teve, mas teve essa história não era uma... Enfim, não era produtiva, né? E aí, enfim, tem todo um outro... Foi se construindo também uma outra interlocução crítica com a internet, né? De pessoas mais jovens e tal. E a questão de crítica foi uma das pioneiras. Então, estou contando tudo isso porque isso também é muito importante da minha trajetória, que eu comecei também a ter essa interlocução com a questão de crítica e com o pensamento, com a reflexão, junto com o que eu já vinha trazendo do teatro contemporâneo. E te ajudou muito também, né? Na hora de construir, né, alguma coisa, claro, né? E a própria Daniele, né, que virou minha parceira de trabalho e também uma interlocutora dentro dos trabalhos que eu fiz. E depois esses textos que eu montei já na minha companhia, a gente chegou a montar 4 textos de um outro autor britânico bastante importante e muito legal, que é o Martin Crimp, que é um cara incrível também, da Valeria, enfim, já que eu montei 4 textos dele, eu poderia falar só sobre ele no podcast inteiro, mas enfim, mas é um cara muito interessante, e a Daniele traduziu os textos dele, assim. Teve alguns que... Aí uns últimos, assim, já tinham música. Teve um último que eu montei, que era Na República da Felicidade, que aí esse eu voltei a estar em cena, fiquei com saudade de estar em cena. Aí comecei a acenar pro audiovisual também, né, que é outra história. Você também já dirigiu, né? Você dirige pra TV, né? Eu faço preparação mais do que dirijo, mas dirigi algumas coisas, assim, pontuais, mais experimentais, pontuais, assim. Mas queria trabalhar como ator, tal, no audiovisual, e aí voltei para Na República da Felicidade, que foi um texto que a gente montou em 2014. Foi o último texto do Martin Crimp que eu montei. Esse também eu traduzia as canções, e a Dani traduziu o texto. E esse já era um ensaio, assim, para o que eu queria fazer nessa parte que agora é
vamos dizer assim, que é, sei lá, o terceiro ato, que são essas peças mais musicais, assim, ultimamente que eu tenho feito, assim. Então, teve esse tempo, assim, do começo lá do Complexo Duplo, né, minha companhia, que a gente montou esses textos do Crimp, teve o texto da Dani, que eu montei também, que se chama Garras Curvas e um Canto Sedutor, montei um texto do Edward Bond, que é também um outro autor britânico mais velho, assim. Mas esse último do Crimp, ele tinha um segundo ato que era assim, uma cena e terminava a cena com uma música. E aí a gente já levou a música ao vivo de novo, já voltei a fazer um pouco as pazes. Não fazer as pazes porque eu nunca tinha brigado, mas assim, as minhas peças não tinham muita música ao vivo, entendi. Embora eu também fiz trilha para outras peças, fiz umas trilhas para os espetáculos da Daniela Pereira de Carvalho e tal. Fiz trilha, assim, variadas, mas nas minhas peças também, cada vez mais a música ia secando, assim, não estava tão presente, assim. Aí retomei essa pegada na República, e aí depois, falando em Daniela Pereira de Carvalho, ela é minha amiga há muito tempo, né? E a gente tinha um projeto assim de mesa de bar, assim, lá no Plebeu, lá em Botafogo, bebendo cerveja, assim. Bora. Vamos fazer uma peça? Vamos fazer uma peça sobre a Tropicália? Bora, vamos fazer uma peça. Isso em 2005. Aí, como é que vai chamar Contra o Vento? Beleza, tal. A gente tinha esse projeto, uma peça sobre a Tropicália que ia chamar Contra o Vento. Uhum. E aí, depois de toda essa história aí que eu contei, cheguei na República da Felicidade, tinha essa coisa com canções, lembrei desse papo de bar com a Daniela 10 anos antes. Na verdade, não tinha 10, tinha uns 8 anos antes, porque demorou um tempinho até fazer o Contra o Vento. E aí falei, vamos fazer aquela parada, Dani, vamos, enfim. E acabou que a gente fez, que foi um espetáculo chamado Contra o Vento, um musical, que era um espetáculo que era sobre a Tropicália, mas acabou que a gente descobriu a história do Solar da Fossa, que também é uma outra coisa que vale todo um podcast, mas que era, resumindo, era um casarão que hoje em dia o Rio Sul, onde moraram vários artistas nos anos 60, assim, no final dos anos 60, dentre eles o Caetano Veloso, o Gal Costa, Torquato Neto, mas morou Tim Maia, Paulo Leminski, Paulinho da Viola, um monte de gente, pessoal do MPB4. E aí vocês montaram uma peça dessa casa, assim? Exatamente. Se passava no Solar. Eu quero assistir, Felipe! Agora só em vídeo, eu posso te mandar o link. Tem bem filmado até. E era um musical. Aí eu fiz as músicas, eu compus as músicas junto com o Luciano Moreira, que é um parceiro meu desde essa época de Cal. Aliás, ano passado a gente comemorou... Viu? Ousado de novo. Um espetáculo sobre a Tropicália. E ele que compôs as músicas. Isso também era... Isso é muito ousadia. Isso, total. Eu achei que você poderia usar as músicas, né? Não, você compôs as músicas de um espetáculo que fala só sobre esse povinho aí. Exatamente. Né? Essa galerinha. Caetano, Gil... Eu vou compor as músicas. Tom Zé, Torquato E eles assistiram? Neto. Hã? Algum deles? Caetano assistiu. Ai, maravilha. Cara, foi loucura, assim. O Gil, na época, tava doente, assim, teve aquele momento que o Gil teve, né, meio baqueadinho, assim, mas o Caetano assistiu. Foi bem emocionante. Nossa, deve ter sido. Foi bem emocionante. Aí a gente fez um CCBB e é isso, foi isso, assim, justamente, né, porque as pessoas falavam, mas sobre a Tropicália, vocês vão compor? A gente falou, mas é porque a gente queria também dialogar com os espetáculos musicais dos anos 60, que eram espetáculos com músicas autorais, né? E a gente também... Quero nada fácil, vamos complicar. E era isso. E o Gil, o Caetano, não eram personagens. Os personagens eles eram citados e tal. Mas a galera que morava no Solar, ali no nosso contexto, eram todos personagens fictícios com características de pessoas de histórias que a gente sabia de pessoas que moraram lá no Solar. Né? A Dani escreveu o texto, mas eu e ela, a gente bateu muita bola, criou os personagens juntos, fez escaleta e tal, assim, juntos. Muito bom. E eu e o Luciano fizemos as canções que também, para nossa felicidade, com a nossa ousadia, fomos indicados ao Shell, fomos indicados
Cisne Rio. O Nossa. Marcelo foi indicado, Marcelo Alonso Neves, que fez a direção musical, foi indicado ao Cisne Rio, e a gente foi indicado ao Shell pelas canções. As suas peças têm sempre uma temática bem nessa pegada de política, né? Sim. Você já sofreu alguma censura? Menina, você quer que eu te conte mesmo, assim, de agora, Claro. tipo de semana passada? Que isso? Conte pra gente, a gente adora. Sim, sim. Enfim, né? É muito louco esse tempo que a gente está vivendo, né? Nem sei se vale a pena falar sobre isso. Mas é uma... Não chega Se for a ser... dar confusão e briga, pode falar. Não, é porque, assim, o pior é porque a gente não sofre censura. Cabeça, né? Cabeça, né? Sim. Chegando no cabeça que é bastante político e contundente e iconoclasta. A gente já teve algumas instituições que falaram, não rolou, porque não sei o que. E a gente via que era porque as pessoas não estavam querendo se comprometer. Sim. Né? Porque, na verdade, não é uma coisa de política partidária, né? É uma questão de política no sentido de posicionamento, né? Humanitário. Não, Vida. No sentido de ir um pouco contra algumas instituições, né? Assim, né? Que é a pegada do disco dos Titãs, né? Aqueles Sim, discos sim. fala tinha igreja, como. família, polícia e Aham. tal, né? Eles né? É disso, assim. Mas, enfim, a gente teve problemas agora há pouco tempo numa instituição que é ligada ao governo e que não é a autocensura, né? Isso é que é a pior coisa, assim. Eu acho que as pessoas estão com tanta paranoia de que pode dar problema. Tá um espetáculo que tá há 6 anos em cartaz, nunca deu nenhum problema, a gente não teve nem nada, assim, né? A gente está vivendo um tempo tão doido, e, né? Enfim, que as pessoas ficam reticentes. Aí a gente tinha colocado uma coisa a mais na peça, as pessoas pediram para tirar, eu quase falei assim, bateu o pé para tirar, mas eu falei, não, vou tirar isso porque, enfim, né, no contexto aqui, onde a gente está, talvez Mas dói, não faça tanto sentido. Era pra ser tão mais fácil, né, gente? Vamos botar a nossa opinião e aceita, né? Todo mundo tem que aceitar. É lógico que é isso, né? Assim, enfim, e eu acho que, assim, se você... É o que eu... Enfim, nesse episódio, que eu acho que não vale nem a pena ficar comentando muito, porque eu acho que a gente tem que mudar de página nesse país, né? Se Deus quiser, ano que vem Amém. a gente vai mudar totalmente de página. Mas é importante citar. Sair dessa pra gente sombra. não esquecer. Estamos em 2022, em julho de 2022, estamos vivendo um período bem doido nesse lugar, assim, das instituições ficarem com medo, né? As pessoas que estão nesses lugares, principalmente vinculados ao governo federal, ficarem com medo de represálias, ou de serem demitidas, ou de serem remanejadas, ou por qualquer coisa, né? Então a gente teve um problema em um momento, mas assim, mas em outro momento super foi muito pontual e o pior é isso, porque não é uma censura direta. Não, você está censurado. Não, talvez fosse melhor se você não faz isso, não sei o quê. E aí você... Para não prejudicar velada, determinadas pessoas, que é o que eu falei, se fosse entre mim e a instituição, mas ainda tinha outra produção no meio. E é uma coisa velada. Se você não que prejudicasse as pessoas... sofrendo. E assim, o Cabeça já é contundente... como ele é, né? A gente não precisaria também colocar mais uma outra coisa para ficar, talvez quando a coisa metafórica seja mais forte ainda do que o discurso mais direto. Então a gente também resolveu encarar desse lado, assim, mas é bem difícil, né? Então, porque vai para esse lugar sim, de censura, né? Sim, vamos falar do Cabeça, então. Vamos falar do Cabeça. das Vamos falar do pessoas, Cabeça. vamos falar. É Esse isso, espetáculo já está há quantos anos em cartaz? Desde 2016, 6 anos agora. Acho que quando eu fui foi em 2019. Talvez. Foi. Acho que 18, não? Será? Não sei. Não, 19. Acho que foi em Ipanema 19, ali. Foi 19, Foi. A gente divide agora, antes da pandemia. É tipo isso. Foi, eu acho que a gente foi a última vez que a gente tinha feito... Foi a última vez que a gente tinha feito antes da pandemia. E aí, conta aí um pouco do projeto. Por que esse nome? Da onde surgiu a ideia? Então, é um pouco extensão do Contra o Vento, que era onde tinha chegado... É esse que falava da Tropicália no contexto do Solar da Força, que era uma peça musical, que era Contra o Vento, um musicaus, que aí tinha essa brincadeira, né? A gente Do caos. de ser não ser um musical à lá
musical da Broadway e tal. La La Land. E aí era um musical que os próprios atores e as atrizes tocavam os instrumentos, eram a própria banda, não tinha uma banda à parte, as pessoas não faziam dancinhas e coreografias e poses, né? Então, quando a gente falava disso, que ia fazer um musical ligado à Tropicália, as pessoas acho que tinham essa expectativa de que ia ter o Caetano cantando assim, fazendo... eu iria esperando isso, né? Eu como plateia. Mas conhecendo o Felipe, as pessoas já sabiam que não ia ser. E aí a gente fez o musical, e aí depois, a próxima peça, me deu vontade que fosse uma coisa, porque o Contra o Vento tem essa coisa da geração dos anos 60, 70, que é uma geração formadora da minha geração, né? A quem eu devo muito, a quem a minha geração deve muito, assim, e a coisa, né? Enfim, meus ídolos, né? Caetano, Gil, Gal, Tom Zé, Torquato Neto, tudo, pessoas muito importantes na formação, né? Na pessoa que eu sou, no artista que eu sou. Mas me deu vontade de falar uma coisa que tivesse a ver mais com a minha geração mesmo, assim, né? Quando eu era adolescente, nos anos 80, né? Já 80, 90. E fiquei com vontade de fazer uma coisa que tivesse a ver com isso e com música também, né? Seguindo o Contra o Vento, porque o Contra o Vento foi o primeiro, a gente começou a pensar de traçar uma trilogia que chamava Trilogia Paramusical, né? Espetáculos que tivessem música, mas que não tivesse uma cara de musical mais tradicional, assim. E aí fui nessa história do Cabeça. E, paralelo a isso, eu tinha lido uma notícia que o Tom Stoppard, né, que é esse cara que eu montei o Rock and Roll, ele tinha escrito uma peça que chamava Dark Side, em 2014, que era uma peça que era em cima do The Dark Side of the Moon, o disco do Pink Floyd, estava fazendo 40 anos. E ele escreveu esse Dark Side e tinha todas as canções. Era uma peça de rádio, né? Na Inglaterra é curioso que até hoje ainda peça tem de rádio. Peça de rádio. Era uma peça da BBC e tal. E ele escreveu essa peça de rádio e ela tinha tinha todas as faixas do disco na ordem, em trechos, né? Ele não tocava tudo, mas tocava, começava, ia para outra. Tal. As cenas eram pontuadas. Por isso eu falei, pô, que maneiro, né? Eu pensei assim, seria muito legal fazer isso com um disco brasileiro, de rock e tal, e aí juntei as duas ideias. Queria falar uma coisa dos anos 80, que seguisse ali do Contra o Vento. Deixa eu ver quem eu tô ouvindo agora nesse momento. Nem foi isso, assim, eu pensei do que poderia ser importante, né? Eu pensei assim, 2016 vai fazer 30 anos, um monte de disco de 86, que eu sabia que tinha um monte de disco de rock dessa coisa, da minha geração, que foram discos importantes em 86, né? E aí, né, que tem sei lá, Desde o Selvagem, do Paralamas, Concreto Já Rachou, da Plebe Rude, Longe Demais das Capitais, do Engenheiros, Vivendo Não Aprendendo Isso, tem um monte. E tem o 2 da Legião Urbana, que depois é um outro projeto que, né, rolou, e o Cabeça Dinossauro, né, dos Titãs. E o Cabeça Dinossauro é o disco mais político desses todos, eu acho, e também um disco que ficou muito... É um disco icônico, né? Todos sabem todas as músicas. Exatamente. Foi minha geração, eu tenho muitas memórias sucesso, de adolescência cantando. Realmente foi todo mundo sabia todas as músicas. Assim, um momento... As músicas tocaram... São 13 faixas, tem 2 faixas que não tocaram no rádio, né? E que hoje em dia tocar no rádio talvez não seja uma coisa importante, mas naquela época era, né? Era o lugar onde você escutava as coisas, né? Ficava não sabendo tinha Spotify, da música. Não tinha nada, não tinha internet. Você escutava as músicas no rádio, aí comprava o disco, né? Ia no show e tal. Então, todas essas músicas... Enfim, o Cabeça Dinossauro é um disco muito conhecido, muito... Enfim, agora, semana passada, saiu uma lista dos discos mais importantes de todos os tempos. O Cabeça estava em segundo, terceiro, né? A primeira foi o do... Enfim, uma lista de pessoas de música lá no Jornal Globo, eu acho, tal. Que era... todas essas listas do Cabeça já está há muito tempo, assim. E a gente ia pra casa que tinha a amiga que tinha comprado o CD, entendeu? Exatamente. A gente ia pra Na casa. minha época ainda o LP, né? O disco vinil, né? Ou a fita cassete. Você tem ainda? Tenho. Eu não tenho mais o meu. Deve estar lá no quadro, né? Porque é tão importante pra eu tenho você. autografado pelo Charles e tal agora.
Mas eu não tenho o meu, eu comprei um assim numa banquinha, no sebo, mas eu ganhei um de um amigo meu, de Pedro II, de adolescência, que era o que a gente escutava. Ele falou, isso aqui é o que a gente escutava nas festinhas, a gente dava as festinhas lá em casa e tal. Aí esse que tá autografado Ai, que pelo chique. pelo Eles foram Charles e tal. na peça assistir? Foram o Charles, o Belotto e o Branco. Ai, que massa. Que responsabilidade, hein? Pô, nem fala. Foi incrível, foi incrível. Quando o Charles ainda deu uma canja pra gente, pô. Nossa. Ele foi na primeira vez, ele ficou amarradão. Aí Tocando baixo. Não, imagina, na bateria, né? Embaixo da bateria, ele falou, meu Deus. Nossa, que medo. Aí ele foi ver, ficou amarradão, ficou super emocionado. Ele falou, não, eu tenho que trazer a minha filha pra ver, minhas filhas pra verem e tal. Aí eu falei, pô, vai ser um prazer e tal, não sei o que. Eu falei, mas a gente pode te fazer um pedido? Você daria uma canja? Ele, claro, tal, não sei o que. Pô, aí foi muito louco. Aí quando a gente foi, a sorte é que a gente passou o som, né? Pediu pra ele, vamos passar, ele quis, né, passar o som. Quando a gente fez a passagem de som ali, aquela bateria começando a tocar ali, tipo, igual do disco, né? Assim, De arrepiar! Aí a gente, assim, tipo, igual criança, né? Todo mundo olhava pro outro, assim, todo mundo... E eu, maior responsa, foi bem especial. E você aprendeu a tocar baixo pra fazer o espetáculo? Aprendi a tocar baixo para fazer o espetáculo. Na verdade, de músico raiz mesmo ali, tem dois, né? Que são músicos, quer dizer, todos são atores, mas o Gui Stutz é um guitarrista mesmo, assim, e o Antelo baterista. Mas o resto da galera, nós tocamos, né? Somos, assim, músicos, mas nenhum... O Luciano Moreira, por exemplo, que faz essas músicas comigo, que toca guitarra base lá, ele não tocava guitarra. Tudo bem, ele é um ótimo violonista, mas não tocava guitarra. Eu não tocava baixo. O Guilherme Miranda, ele não tocava teclado, assim, né? Ele é um cara muito musical, toca 1000 instrumentos, mas não era um tecladista. Mas amiga é muito profissional, tá? Eles tocam... Nossa, muito bom. Esse a gente ganhou o Shell de música. A gente não só foi indicado como ganhou. Aí ficamos felizes também de que valeu a pena a gente insistir na ousadia. Muito bom, muito bom. Mas é isso. Então, para mim, é um trabalho de ator também, esse trabalho de... A gente finge que é músico, na verdade. Todo mundo finge que é músico, às vezes finge tão bem. Uma interpretação, estudo, mergulho mesmo, né? Não, então, vocês total. foram quanto tempo de ensaio? A gente começou... Eu nem sei direito quanto tempo foi, mas eu imagino que uns 6 meses, assim, porque a gente começou justamente na música, né? Sim. Para vendo se ia rolar. Claro que a gente já... Enfim, é uma música que, como você falou, né? Meu ouvido, por exemplo, já sabia e o arranjo, né? Sim. E a gente também quis fazer as canções nos arranjos originais para ser uma espécie de disparador de afeto das pessoas, né? Quando você começa aquele riff de guitarra, aquele baixo, não sei o que, as pessoas já vão para outro lugar, para outra época, dá vontade de levantar e dançar. Pois é, e aí a gente, então, mais se dedicou, começou tocando, e aí depois foi construir a dramaturgia, né? Que aí, junto com essa ideia de fazer um disco, de fazer uma peça que se relacionasse com um disco de 86, e aí a premissa que eu falei para eles é assim, eu quero que a gente toque ao vivo em todas as canções na ordem, né? Isso era um pouco inspirado na peça do Tom Stoppard. Mas a gente não sabia muito para onde a gente iria, assim, né? Na questão dramatúrgica. Aí uma pesquisa que estava permeando, que é uma coisa que vem desde essa época até hoje, na minha trajetória agora, é a coisa do teatro documentário, que estava me interessando muito, e a Daniele também, que é uma interlocutora, né, importante, foi um interlocutor importante no Cabeça. A da Daniele, inclusive, é a tese de doutorado dela, tem a ver com isso, né, com o teatro documentário. Mas, e aí a onda do Cabeça foi essa, assim, da gente falar, não é uma peça sobre os Titãs, é uma peça sobre o disco, sobre as canções e sobre a nossa geração em relação a essas canções, a esses temas, a 1986 e tal. E acabou resultando numa peça que fala muito mais sobre esse intervalo entre 1986 e 2016, e agora até hoje, né, até hoje em dia,
esse arco político, né? Político. E como a gente sócio, ainda sofre com a política que tá, da mesma né? maneira como era, em alguns aspectos muito parecido como era lá em 86, né? A gente, como o Charles fez fez uma imagem que era bem isso, né? Assim, parece que a gente girou uma espiral, foi para cima, voltou e depois voltou para baixo, né? Assim, tem Muito atual. tem umas coisas assim, então. E aí né? veio pandemia. E aí, com a pandemia, você teve algum projeto online também? Sim, né? A gente viajou pra caramba com Cabeça e tal. Depois do Cabeça, a gente ainda fez uma outra peça que seria a terceira da trilogia. Que foi a terceira da trilogia, que chamava Catarse, uma para-ópera. Mas essa ficou um pouco sufocada pelo Cabeça, porque o Cabeça continuou viajando. Isso foi em 2018. E também estreou numa época que teve uma greve de caminhoneiros. Não sei se vocês lembram. Foi tudo muito confuso, assim, era difícil. E a gente voltou pro Cabeça, então o Catarse ficou meio perdido ali, a gente acabou não retomando. Sim. Foi um espetáculo de um mês, de temporada só. E aí, antes de começar a pandemia, né? Porque aí também tem todo o meu trabalho de audiovisual, que eu tenho trabalhado muito com cinema e tal. E eu fui fazendo outras coisas e tal. E numa dessas... que eu estava em São Paulo, eu recebo um áudio da galera do Cabeça, né? Que, enfim, falando assim, pô, vamos fazer outra peça, cara, vamos fazer uma outra peça de outro disco de 86 e não sei o que, já temos aqui, já tá aqui, tá, não sei o que. Só pode ser. Aí botaram os dois da Legião Urbana lá, aqui, já tá escolhido e tal. Aí eu fiquei, né, saudoso da galera, tava lá longe fazendo outra parada, fiquei feliz, pô, meus amigos, mas achei, não, né, gente, já fizemos o Cabeça, tá tudo certo, já tá resolvido, tá resolvido. Mas depois eu fiquei pensando assim, por que não, né? Sempre acontece isso. Porque, na verdade, também, né, é legal, as pessoas gostam, a gente já construiu algumas estratégias de caminhos de dramaturgia, pode explorar. Esse disco é diferente do Cabeça, né? Um disco que ao mesmo tempo tem uma coisa contestadora, como Cabeça, mas também tem uma coisa de falar de amor, né? Sobre... Né? E aí, por que a gente não vai pro 2? E eu falei, beleza, galera, vamos fazer uma reunião, vamos fazer uma reunião online e tal, pra gente conversar e tal. E isso antes da pandemia, tipo, janeiro de 2020. Sim. Vamos fazer, beleza, vamos fazer tal, vamos se encontrar. Aí começamos, então vamos escutar o disco, vamos tirar as músicas e... Quando a gente estava nessa história, pandemia, isolamento social. Só que aí, ao invés da gente desanimar, a gente falou, não, vamos nessa. Vamos ver o que dá para fazer. Vamos estruturar, pelo menos, né? Para quando acabar, a gente já tá pronto. A gente continua fazendo os encontros, ver o que vai tirando as músicas, vai tentando coisar. É porque é coisa pra caramba, né, Felipe? Pois é. E aí, cara, só que a gente... pensou assim, vamos fazer online, né? A galera começou a fazer coisas online, a gente falou, vamos fazer online. E foi salvou a minha vida, assim. Sim, nossas vidas, assim, porque, né, todo mundo isolado ali, era uma maneira de você estar com as pessoas, trocando, se sentindo vivo, se sentindo, criando, e ao mesmo tempo, não só construindo um trabalho, né, como... Depois a gente ficou em cartaz e aí ficava, né, de quinta, sei lá, sexta, domingo, e as pessoas iam lá e você ficava em cartaz dentro de casa, nervoso igual, assim, na frente do negócio e tal. E ao mesmo tempo depois... Fizeram formato online mesmo. Sim, a gente fez pelo Zoom, pelo Simpla e tal. Só que aí, enfim, terminando só para depois voltar, era isso. Aí o público, a galera assistia e ficava lá. Então depois a troca com o público era incrível, né? Porque era um jeito de... Tinha um bate-papo. E as pessoas, estava todo mundo isolado, né? Então, assim, a peça todo mundo tem tempo, vambora. Tinha 30, 40 minutos, mas as pessoas ficavam 1h30 depois, às vezes, conversando, sabe? Assim. Então, era muito legal. Mas, enfim, aí a gente teve a ideia de fazer, vamos continuar, vamos fazer online, só que a gente pensou assim, não, então vamos fazer, ao invés de fazer uma coisa, a gente vai fazendo um episódio. Vamos fazer em episódio, um episódio relativo a cada canção do disco. E assim fizemos. Começamos com Daniel na Cova dos Leões, que é a primeira, que a gente fez tipo um piloto, assim.
e depois foi fazendo de 15 em 15 dias. Aí virou uma gincana, uma maratona, uma loucura, mas ao mesmo tempo também uma delícia Isso é de muito fazer. bom. Eu também fiz um espetáculo online, assim, É. ao vivo. Eu fiz ao vivo. Então era Que assim, massa, realmente tenso, assim. Ai, começou a hora, vai, ligou. E aí tem os problemas Aquece de câmera, voz. não sei o quê. Muito bom, né? Descobrir essa linguagem também é uma questão Sim. mais contemporâneo e impossível, né? A gente viveu, né, essa ruptura, né? Total. E cada um com seus equipamentos, cada um com suas internet diferentes, cada um com... Né, encomendando os ring lights. Exatamente. Depois a gente fez o lado A na guerrilha, assim, com, né, cada um com o que tinha, e depois a gente ganhou a Lei Aldir Blanc para fazer o lado B, para nossa felicidade, aliás, né? Foi aprovada ontem. Ia falar sobre isso. Você teve lá em Brasília, né? Tive lá em Brasília. Como é que foi? Com cabeça. E aí a gente teve lá na Câmara. Foi importante, foi muito legal, porque teve uma mobilização constante do pessoal da PTR, o Barata, a Bianca, e aí sempre iam com alguns artistas e a gente ia conversar com os deputados, com os senadores, né? Botar a opinião de vocês. Sensibilizá-los da importância de ter essa, né? Porque a Lei Aldir Blanc, que foi emergencial, a primeira, essa segunda agora ela é uma lei que tem uma proposta de ser permanente, vão ser 5 anos e depois vai votar para ver se continua, né? Acho que 3 bilhões para o Brasil inteiro por ano, até, né, durante 5 anos. E tem a Lei Paulo Gustavo, que essa sim também é uma emergencial, um pouco mais voltada para o audiovisual, mas com outros recortes possíveis ali, que é aí para agora já segurar as pontas. Então foi importante essa mobilização, porque eu acho que tem uma simpatia dos deputados e dos senadores de modo geral, mas ao mesmo tempo tem essa loucura do presidente, né? Essa guerra cultural insana que eles instauram assim, né? Que ele disse que era uma coisa que não era de interesse público. Imagina, se a cultura não é de interesse público. Mas né? é tudo que a gente já vem falando aqui, que a gente já falou, assim, é uma loucura que a gente está vivendo, e assim, e nós como artistas, passar por esse período, né, e tá nessa resistência é muito complicado, né? E assim, você resistiu bravamente nesse, nessa reinvenção aí de novos formatos e novas visões, eu acho que. Sim. Foi importante, uma experiência muito bacana. Eu sou muito grato a esse momento. Assim, eu amo o Zoom. Zoom. Não, eu gostava Zoom me patrocina. Não, eu gostava mais dele quando ele ficava de graça, que agora ele tá cheio de graça, só 40 minutos. Exatamente, ó. Zoom, mas salvou a gente na pandemia. Só 40 minutos agora, tem que ficar renovando. E aí, mas, enfim, eu dei aula online também, assim, eu rapidamente me adaptei ao mundo online, assim. Você dá aula de atuação para cinema. Na cena contemporânea, né? Não. Tem um... Você deu na Cal, você deu um curso. Mas né, era voltado para cinema pra TV e cinema, séries, né? Que é tudo. E aí, enfim, toda uma coisa que eu não falei aqui, que é toda a minha outra real. vida, que é a de. Também desde 2013 eu trabalho muito com cinema, como preparador de elenco, e enfim. E agora também começando a me articular para dirigir, para fazer. Conta aí rapidinho os filmes aí que você dirigiu. Conta dos projetos que você está agora atualmente, assim, trabalhando, e o que você está pensando aí para o futuro agora, 2022, 2023 já. Então, aí o Dois Mundos a gente fez online nessa história toda, e aí, agora em 2022, no finalzinho de 2021, na verdade, o Sesc, a gente tinha conversado com o Sesc proposto e tal, eles convidaram, enfim, convidaram a gente para fazer lá no Sesc Copacabana presencial. E aí, como a gente fez 12 episódios online, cada um com 30, 40 minutos, a gente tinha muita coisa, né? Muito material. E aí, enfim, e é uma própria história da coisa toda, assim, para desdobrar num projeto de teatro, a gente achava que era legal também, né? Que isso tivesse efetivamente um diálogo com o que foi feito. Sim. Então, eu falei para eles, olha, eu acho que a gente não consegue fazer um espetáculo, a gente vai ter que fazer 3. Porque cada um mais ou menos com 4 canções e dialoga com 4 episódios online.
E, enfim, a gente foi fazendo outras coisas, né? Mas tem um diálogo com o que foi feito. E aí estreamos em fevereiro, final de fevereiro, o Dois Mundos, volume 1, Coração, que são relativo às 4 primeiras canções do disco, né? Que dialoga com o experimento cênico, online, mas é uma peça já. A gente toca lá ao vivo e tal. Fizemos no Sesc Copacabana e, para nossa felicidade, já fomos também chamados para fazer um festival Palco Giratório lá em Porto Alegre. Nossa, com um cenário menor, né? Só um tapete, assim, que é um disco, e um triângulozinho, assim, que é um play, e 2 negocinhos que são pause. Sim, então dá O Cabeça não tem nem cenário, quer dizer, o Cabeça tem 2 cases que já levam as coisas, enfim, já praticamente não tem cenário. Agora ele quer viajar. Pô, mas tem Não, instrumento. o Cabeça a gente viajou o Brasil inteiro, né? Vocês foram pra fora, né? Não, a gente não foi pra fora. Aí iremos. A gente quase foi pro Porto, mas aí é outro problema que não é cenário, mas é a quantidade de gente, né? Sim. Se a gente tivesse menos gente, a gente teria ido. Aí eles não tiveram dinheiro pra levar. O próximo espetáculo do Felipe vai ser um monólogo com uma malinha. Tô nessa missão. Aí, e eu mesmo, né? Porque aí não tem problema de agenda, né? Assim, tipo, sou eu com a minha mala. Mas, enfim, essa coisa de projetos novos, agora quero fazer, enfim, continuar, né? A gente só fez um mês de temporada aqui no Rio, foi para Porto Alegre, foi incrível. E quero fazer o volume 2, né? Mas você já tem alguma temporada agendada? Não, ainda não. Estamos super em aberto agora, estou num momento assim que as coisas... Agora tem vários teatros com pauta aberta aí. A gente está tentando e nada fechado, e também começar a articular o volume 2, a segunda parte. Essas são as coisas de teatro. De televisão e de cinema eu fiz algumas coisas, assim. Eu fiz alguns longas, fiz curtas, né? Como preparador de elenco, né? Porque eu comecei a fazer, quando eu quis fazer as coisas como ator, esse momento que eu quis voltar a atuar, eu comecei a fazer uns testes, não sei o que. Teve um primeiro teste que eu fui fazer, eu não passei no teste como ator, mas o cara me chamou para fazer a preparação. Né? Que eu fiquei conversando com o diretor, falando de livros, de atuação, não sei o que, ele falou de métodos, não sei o que. Aí ele... Você não tem um perfil, não, quero aproveitar você, agora. E aí foi ótimo, porque assim, eu comecei com... Aí, essa galera, eles estavam fazendo muita coisa em determinado momento, né? Enfim, o governo Lula era Lula, as coisas estavam rolando, tinha muita coisa, né, editais abertos, não sei o quê. Isso em 2006, meio dos anos 2000, assim. Aí comecei a fazer umas coisas com eles e tal. E aí depois, enfim, também comecei a fazer coisas como ator, mas engrenei nessa coisa de preparação de elenco. Fiz longas, fiz um longa que chamou Homem Livre, fiz alguns curtas, mas depois eu emburaquei em série de televisão. Eu fiz Me Chama de Bruna, 2 temporadas, fiz Segunda Chamada, fiz Magnífica 70 como preparador e como ator. Magnífica 70 eu faço a 2ª temporada como ator e a 3ª o Cláudio Torres me chamou para fazer como preparador também e como ator. Aí depois fiz Segunda Chamada, aí fiz uma série de projetos novos, né, de audiovisual que ainda não estrearam. Tem uma série que eu fiz que chama Vale dos Esquecidos, que é da HBO, que vai estrear esse ano. Que bacana. Agora no 2º semestre, é de terror, suspense, é bem legal, muito massa. Que é de direção do Fábio Mendonça e do Daniel Lief, direção geral, outros diretores incríveis também. E a outra série que eu fiz agora, no final do ano passado, começo desse ano, que chama Cangaço Novo, que é uma também que é uma série da Amazon, que é o maior investimento da Amazon na América Latina agora, assim, que estreia, acho que no ano que vem. Essa eu fiz também trabalhando na preparação. E, enfim, tem os projetos aí que estou... Preparação da elenco. Ai, que bacana. Qual é o nível? Tipo o nível de preparadora de elenco, aquelas hardcore. Eu até trabalhei com essa que você tá falando, no Cangaço Novo. Eu demorei pra pegar. Mas o meu trabalho não tem nada a tem... Pelo contrário. O trabalho tem... Chicote.
tem muito mais a ver com a dramaturgia e tal, e com a Sim, articulação sim. das coisas, Não claro. podia perder a piada, desculpa. Ai, foi péssimo. Foi horrível. Mas eu trabalhei Corta isso, pelo amor de Deus. com essa figura aí agora no Cangaço, ela fez uma parte, enfim, mas o meu trabalho é de outra ordem, assim. E, enfim, porque eu sou diretor, né, eminentemente, então a minha articulação é mais... Enfim, sou ator. É muito bom a coisa da preparação de elenco nesse sentido. Ai, fiquei nervosa. Calma, que tá tudo bem. Não, eu não imagino o Felipe todo bonzinho, assim, fazendo aquela... Não. Mas às vezes... Ai, engana, cara, engana. Não. Tem esse negócio, não. Não. Ai. Não, mas acho que eu já fui mais... já fui bonzinho, já fui mais contundente, agora eu sou bonzinho de novo, assim. E eu acho que, assim, o trabalho de preparação de elenco, acho que o trabalho é do ator, é da atriz, né? Eu sirvo só como alguém que ajuda a viabilizar essa parada. Então, não existe um lugar de... Eu não acredito nessa história de mestres, eu não acredito, sabe? Assim, nesse lugar de preparação. Mas acho que uma preparação, acho que principalmente entender A história. aonde você consegue retirar aquilo do ator, qual o caminho. Às vezes, realmente, tem que ser um caminho mais... né? E acho que você tem que experimentar, porque tem ator que você sabe que vai entregar, né, tal personagem, mas você tá vendo que ele não tá conseguindo ir pro teu caminho e você cabe a sua inteligência, de direção, de ajudar. Exatamente. É isso, exatamente. Achar Acho que a palavra ator. mais é essa, ajudar a encontrar caminhos do que retirar, ou não sei o que. Não, é uma mediação, você tá ali como se você é um bom profissional. Não, se você trabalha com atores, né, ele já sabe mais ou menos como funciona. Ah, sabe nada. Fala aí, sabe nada. Não, eu acho que... Mas é importante essa coisa que você falou, porque tem a figura da preparadora ou da preparadora de elenco surgiu muito em função da coisa dos não atores, né? Quando tinha os não atores nos filmes e tal. E aí tinha esse lugar que às vezes é muito... que vai num lugar assim polêmico, contundente ou não, porque tem essa coisa dos não atores. Isso é um trabalho. Não atores, assim. né? Ou herdeiros. Porque, na verdade, assim, tem um preparador que eu conheço, enfim, que diz assim, que não existe não ator, né? A pessoa tá lá, quando tá no filme, é ator, né? Sim. Se você tá no filme, é ator, tá fazendo trabalho de ator. Ela pode não ter uma formação. Então, a partir do momento que tá ali, é ator. Agora, sim, né? Quando a gente fala não ator, é uma pessoa que não tem um preparo, não tem uma técnica, não tem uma formação. Aí, isso é uma abordagem. Agora, com quem tem preparo, com quem é ator ou atriz, né, formado, ou né, é polêmico essa conversa, né? Assim, é muito polêmico, né? Porque, sim, a direção escolhe a pessoa que não é ator. Ela é polêmico, gente. Daria um podcast pra gente ficar debatendo. Porque hoje em dia tem outros aspectos, né? Sim, que é essa coisa da internet, não sei o quê. Mas quando eu tava falando, era mais assim, tipo, Cidade de Deus, né? Que eram crianças, ou sei lá, Pichote, que eram também, né? Um menino que tem esses lugares, assim, de pessoas que têm uma vivência parecida com a personagem. Sim. É disso que eu tô falando. Tô falando de gente que tem seguidor, né, no Instagram. Sim. Aí já são isso daí já é outra coisa, assim, que aí eu nunca trabalhei com isso e nem sei como trabalharia, né? Enfim, pode ser que eu vá trabalhar. Mas depende da pessoa, né, também. Porque eu acho que tem gente que surpreende, tem gente que se dedica, né? Pesquisa, né? Pesquisa e vai atrás e tal. Então... Eu acho que, assim, o trabalho do audiovisual é muito diferente do trabalho do teatro, porque ele é muito pontual. Você precisa, como você falou assim, né? Você precisa responder ali na parada naquele momento, assim, né? Então, se você corresponder naquela cena, depois você não precisa nunca mais fazer aquilo de novo. No teatro, não. Você tem que repetir todos os dias, né? Você pode chegar fazer alguma coisa, ou forçar uma barra, ou fazer uma mágica, ou fazer uma mentalização ou ser muito, né, gentil para aquela pessoa chegar naquele lugar. Isso não importa qual é a técnica, né? Claro, tem técnicas e técnicas. A minha não tem nada a ver com invadir a
psique da pessoa ali, ou fazer torturas psicológicas, porque eu não acredito nisso. Mas o audiovisual tem essa coisa de que você entrega, se você entregar, naquele momento. Existe imediatismo, assim, né? Agora, então, essa coisa é muito polêmica mesmo de quem é ou não é ator formado e tal, porque às vezes tem essa coisa de... Aí, uma opinião particular é quando às vezes tem uma coisa voltada para ser muito parecido com o personagem, a vivência da pessoa, isso talvez faça sentido. Agora, as outras coisas, aí é só capitalismo, né? Aí são problemas da contemporaneidade que a gente tem que lidar, que é uma merda mesmo, assim, porque se a pessoa... Às vezes a pessoa surpreende, ela se dedica, ela consegue fazer e tá ali, assim, e surpreende. E às vezes é um tiro no pé, né? Que você fala assim, porra, por que escolheu isso? Né? Por que escolher essa trajetória com tanta gente formada, com tanta gente preparada, com tanta... Pra que tanta isso, gente precisando. Vai fazer tanta diferença assim mesmo, esses seguidores pro projeto? A gente não tem nada a ver com o projeto da pessoa, os seguidores que a pessoa tem. Exatamente. São uns equívocos malucos, né? Tem umas coisas que são abertamente comerciais, aí beleza, mas tem outras coisas que não. E aí, tem coisas que a gente sabe, né? O ator preparado. Muito tem se falado da novela agora, do Pantanal, por que ela tá fazendo tanto sucesso novamente. Porque são excelentes atores e atrizes. Excelentes atores, gente. Vamos isso. Por isso que, né, tá dando certo. Explicado, né? Exatamente. Né? Um elenco muito maravilhoso, de atores de peso. Toda a diferença, né? E as séries gringas também que você vê, assim, as que fazem realmente sucesso é porque tem um elenco muito bom, os atores são muito bons. Sim. E eu acho que as pessoas ainda não têm essa compreensão total. Digo, as pessoas, né, quem tá lá... na coordenação desses players, como eles chamam agora, né? Nas produtoras grandes, assim, de que isso faz toda a diferença. Eu acho que em alguma medida tem, porque justamente, né, a figura da preparação do elenco, do preparador, da preparadora de elenco, nessas séries faz ainda mais sentido, porque assim, aí a gente não só articula, não é um trabalho só individual de ator e atriz, né, junto ali de mediação, como é um trabalho de... horizontal, de você deixar todo mundo mais ou menos no mesmo lugar, né? Na linguagem daquela proposta, no mesmo diapasão do que está rolando, assim. Sim. Então, você também construir uma unidade nisso, né? E você ajudar a isso ser construído. E essas séries, o que acontece, muitas vezes, né? Séries grandes, essas que eu tenho trabalhado, a maioria delas são grandes, né? Com equipes grandes e grandes produções e elas têm vários diretores diferentes. E alinhar esse pensamento é um desafio para exatamente. vocês, imagina. E aí você é uma ponte do que foi trabalhado na sala de ensaio para juntar com o diretor, e o diretor, cabe ao diretor, né, ser esperto, né, e ter generosidade e jogo de cintura para também jogar com aquilo que ele está pensando, trouxe, mas também com aquilo que foi trabalhado e que está sendo que às vezes trazido. a pessoa também, eu quero que seja feita daquela forma que eu idealizei, ponto. Mas aí, às vezes você tem que ter um jogo de cintura ali, né? Todo jogo de cintura, quebra-cabeça... histórias, séries. Bora aí pro nosso... a gente tem esse ambiente Godot aqui. A gente quer saber se você tem alguma história sobre... ou espetáculo, ou se você tem alguma história sobre espera. Ou se você tá esperando alguma coisa ainda. Ou se já teve alguma história engraçada sobre espera. Sobre espera? Sei, né? Tantas coisas que a gente espera, né? Fica esperando. Não sei, não me vem nada assim muito agora na cabeça sobre espera. Sei que vocês iam falar de Esperando Godot. Então, é do Esperando Godot mesmo. Você assistiu? Do Zé Celso, de São Paulo. Lá. Você foi lá, o que você achou? Eu queria tanto muito legal, assistir. muito massa. Né? Bom, eu sou suspeito, assim, porque eu gosto muito do trabalho do Zé, enfim. Também, outra coisa que a gente não falou, também tive um tempo lá numa oficina, num dos intervalos desses, assim, fiquei lá no começo do Processo dos Sertões. Que massa. E... enfim, adoro.
E adoro o Godot, né? Assim, aí foi ótimo ver o Alexandre Borges super bem, o Marcelo Drummond, Ricardo Bittencourt. Eu não conseguia, Tony. fiquei arrasadérrima, queria muito ter assistido. Muito, Mas eu muito. acho que deve voltar em algum Sim, momento. deve. Ou talvez venha pra cá, por causa do É. Alexandre, da Monique Gardenberg. Mas eu acho que também tem uma coisa de virar um filme, né? Vai virar alguma coisa Ai, audiovisual. Assim. Sério? É. A gente queria Máximo. montar, né? Máximo. É muito legal. Pensando em alguma coisa. Hum. Mas a gente vai para um joguinho que é o Sem Espera agora. Sim. Tipo, a gente fala uma palavra e você responde rapidinho. Uma Eita. data. Uma data? É. 5 de agosto, meu aniversário. Eu sou leonino, né? Ah. Eu penso nessa data logo assim. Uma comida. Uma comida arroz bife. Olha, não é legal, né, gente? Mentira. Não, Uma mania. Uma mania? Sei, deixa eu ver o que eu tenho mania. Eu tenho mania de falar, né? É isso, assim, eu falo, você quer lá, né? É uma mania chata, né? Porque quando você fica falando muito, você vê E assim, vamos né? contar quantos nés ele falou hoje? Eu Não, fico tentando, eu acho que é por isso, né? Porque eu tô com fiquei isso. pensando. Acho que você não falou não. Tadinho. Um ator. Ou uma atriz, ou pode falar um ou outro. Um ator, Otávio Augusto. Falei do Otávio porque, assim, podia falar 1000 atores, assim, mas o Otávio, trabalhei com ele, assim, Sim, foi uma figura importantíssima na minha trajetória e um ator incrível, né? Aqueles atores, assim, que você... Generosos. E assim, tem a parte da técnica que você vê, mas tem uma parte que aquilo dali sai não sei de onde, vem da experiência mesmo, da ancestralidade, da prática, assim. Então é muito bonito de trabalhar com um ator assim. Então, Otávio, beijo, Otávio. Ele está em cartaz agora, né? Com um espetáculo. Bom, estamos em 2022, né? Espetáculo A Tropa. Aí. E uma atriz? Uma atriz, olha... Aí é mais complicado, né? Porque as atrizes... Fala que você pensa primeiro na cabeça, não escolhe não, tem né? uma parceira minha que... Bom, eu podia falar assim, tipo Kate Winslet, né? Que é uma atriz... A primeira que me vem na cabeça é Kate Winslet, eu adoro ela. Assim. Maravilha. Tá valendo. Mas tem várias parceiras também que eu poderia citar aqui. Essa é difícil. Um espetáculo. É difícil mesmo, porque durante muito tempo eu falava Cacilda, do Zé Celso, que foi um espetáculo... muito impactante, assim, quando eu vi, assim. Mas eu já vi outros espetáculos tão incríveis depois, assim, que eu poderia falar deles. Mas eu vou manter o Cacilda como... E um filme? All That Jazz, do Bob Fosse. Fala uma sinopse aí pra gente, rapidinho, como que é. Ele é um diretor de teatro. Na verdade, ele é um coreógrafo, mas ele vai montar uma peça, um musical... E ele está em crise existencial com ele, com as relações e tal, e fica fumando loucamente, tem um infarte no meio do negócio. E, ao mesmo tempo, é um musical que tem umas coreografias incríveis. Onde a gente assiste? Ganhou o Oscar, né? Onde a gente assiste? Eu acho... A gente já dá dica pro pessoal, sempre... Olha, não sei, em algum desses streams aí deve ter, tá se não aí. dá para baixar. É um Sempre. filme... o show deve continuar. Sei lá, All That Jazz, gente. Vamos... Do Bob Fosse, acho que de 79, sei lá. E uma série. Uma série? Sim. Olha... Podia falar, acho que eu fiz, né? Assim, Pode pode ser. Segunda Chamada, uma série legal. Mas eu pensei também numa série... Segunda Chamada tá na Globoplay, Tá né? na Globoplay. Tá na Globoplay, gente. Magnífica 70 também, eu faço como ator também. Muitas séries, gente, porque é o que eu tenho trabalhado, então eu tenho visto tanta série. Mas eu pensei numa também, Mare of Easttown, com a Kate Winslet, que é muito massa na HBO também. Mas tem muita série, gente, legal, assim. Porque... A gente pode ir para um mundo, se a gente for embarcar nesses mundos de série, né? A gente não sai, né? Tipo um mundo paralelo. Exatamente. Não, você fica ali, assim... E agora a gente queria agradecer e pedir para você falar uma fala final, uma coisa que você gostaria de deixar aí para as pessoas que estão ouvindo a gente Antes até de agora. falar a fala final, vamos dar um presentinho? Tá. Temos um presentinho para você. Obrigado, valeu.
Vou abrir o presente. Tá bom. Olha, obrigado. É uma cachaçinha. Maravilha. Uma cachaça. Engraçado que no início da entrevista, você falou assim, porque eu bebi a cachaçinha do teatro. Aí eu já ali assim, A ó. cachaçinha do Godot. A cachaçinha do Godot. Gente, não sei o que falar. Eu quero falar assim, bom, sucesso pra vocês. Obrigada. E espero que, olha, assim, quem veja agora, né, assim, né, que a gente está falando das coisas contemporâneas, mas se você está vendo aí em 2023, que a gente esteja num Brasil melhor, gente. Se você está vendo em 2024, 2025, que a gente esteja num Brasil melhor. A gente está aqui, ó, tá difícil o negócio. Então, precisamos melhorar, tá? Precisamos melhorar. A gente vai conseguir, né? A gente... A arte resiste. A arte resiste, né? O brasileiro é um povo incrível e que vai sair desse buraco aí. A gente não desiste nunca! Te desejo sucesso, agradeço muito pela sua disponibilidade, por ter compartilhado um pouco da sua história. Eu acho que é isso, a gente está trazendo pessoas assim, que a gente admira para falar um pouco sobre esse caminho aí tão maravilhoso e sucesso pro Cabeça, que seus espetáculos rodem o Brasil, rodem o mundo. Sucesso muito pra vocês. Sucesso, Obrigado. Espero que tenha sido legal. Foi ótimo. Obrigada, Fê. Também estou muito feliz em recebê-lo. Obrigado. E é isso. Você que está assistindo aqui a gente até agora, não esqueça de se inscrever no canal, que isso é muito importante pra gente. Curtir o vídeo. Seguir a gente no Instagram, @Godot_podcast. E é isso. Obrigada, tchau, gente. ficamos por aqui. Tchau.